E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Olha, vou hoje fazer uma aula corrigindo, tá? As atividades que vocês fizeram, tá? Então presta atenção para vocês fixarem o tema, tá? Para a gente poder entrar no outro tema na próxima aula, beleza? Seguinte, primeira questão, nós temos um texto, tá? E com base no texto, prestem atenção, essas questões são tiradas de provas de Enem vestibular. Tá? Então, presta atenção o que o enunciado diz que você precisa fazer. A primeira coisa é ler o texto e, com base no texto, responder as questões. Agora, basicamente, obviamente, né, que as questões que serão respondidas estão dentro do contexto que a gente está estudando, né? Agora, quando chegar no Enem, vocês vão ter que se lembrar disso, porque nem sempre uma questão está dentro de um contexto que você está estudando no presente. Pode ser que você tenha trazido, ou tenha estudado isso há algum tempo atrás. Então, o Enem, para você responder as questões, você precisa mobilizar toda a sua formação, tá? Desde o ensino fundamental. Então, vamos prestar atenção. Os mercados e o capital dos Estados Unidos ajudaram a reorientar as economias do mundo industrial. Ao deixarem a proteção de lado e se lançarem na integração mundial, os Estados Unidos deram novo fôlego para o comércio e os investimentos internacionais, o que promoveu uma onda de crescimento na Europa Ocidental e no Japão. Em contrapartida, as duas regiões contribuíram para o dinamismo da economia mundial, reforçando o movimento em direção à integração econômica do globo. Todos os aspectos positivos se juntaram em um ciclo virtuoso de integração comercial, expansão de empresas multinacionais, crescimento econômico e prosperidade. As expectativas dos arquitetos do sistema Bretton Woods, presta atenção, estavam sendo atendidas. Essa é a grande questão. Quando vocês estão lendo um texto que está trazendo uma abordagem, a referência àquilo que vocês estudaram. A gente estudou o Acordo de Bretton Woods, por exemplo, tá? Então vocês já vão lá na apostila onde está falando isso, tá? Quando vocês pegarem a questão. Adianta você respondendo não, vai lá, abre a apostila no sistema, olha onde está escrito Bretton Woods e releia para vocês entenderem o que significou esse acordo, tá? Então, realizado em 44 nos Estados Unidos, os acordos de Bretton Woods trouxeram estabilidade e prosperidade econômicas em um momento delicado da história contemporânea. As décadas seguintes ao fim da Guerra Mundial, as décadas seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, o impacto desses acordos na história do século XX está na formação de uma interdependência envolvendo alguns países do hemisfério norte, liderados pelos Estados Unidos, que fortaleceu o capitalismo no contexto da Guerra Fria. Então, basicamente, depois da guerra, a Europa estava destruída, tá? Os Estados Unidos consolida a sua liderança, principalmente militar. Os Estados Unidos se tornou uma grande potência militar durante a Segunda Guerra, tá? E aí o que faz? Com os países destruídos da Europa, ele vai emprestar dinheiro, né? vai fazer uma série de coisas e abrir espaço comercial para essas interações ou essa integração, tá? E aí começa o processo de interdependência, tá? Basicamente, o Acordo de Bretton Woods abriu a Europa para ter relações mais intensas com os Estados Unidos e outros países, tá? Basicamente é isso. E passou por um período muito bom. Digamos, a Europa está destruída e as empresas vão ter que reconstruí-la. Basicamente, quando você reconstrói algo destruído, você precisa absorver mão de obra. Então, quem sobreviveu à guerra não teve problema com o emprego, né? A gente vai ter uma movimentação, uma exploração de material para reconstruir a Europa e tudo mais, certo? Então, quando você vai reconstruir... Então, era óbvio que a gente teria, né, com esse processo, um período de prosperidade. Só que não durou muito tempo, tá? Depois disso a gente vai ter algumas crises no mercado financeiro que vocês também vão ver. Como eu estava falando, só ir na apostila, achou aqui, Acordos de Bretton Woods, pronto. Já matou a charada, deu uma olhada na apostila, vocês já vão entender, conseguir responder. Gente, é muito importante essas atividades que tem aqui, tá? Por quê? Essas atividades aqui são em relação à ONU, que são debates muito atuais. Provavelmente isso pode vir numa redação do Enem, por exemplo, tá? Então, entender o que significa a Organização das Nações Unidas
porque a gente precisa, vocês precisam, pode ser que tenha questões de sociologia, de história, pode ser que tenha questões, pode ser que caia alguma informação dessa, pode ser que você use, por exemplo, alguma informação dessa na redação, mesmo que o tema não seja especificamente esse, tá? Então, prestem atenção nessas questões e pesquisem, tá? Sobre a ONU, etc. E eu estou dizendo isso porque também, às vezes, eu coloco na prova. Então, a gente não tem, por exemplo, esse tema lá muito especificado, tá? A gente tem um contexto de criação da ONU, que antes de ser ONU era uma outra instituição, tá? Mas a gente precisa entender como que a ONU funciona, o que significa a ONU na atualidade, na contemporaneidade. Observe o comentário a seguir. A realidade é que no fim do século XX, quando já se anuncia o XXI, a globalização do capitalismo carrega consigo a globalização do mundo do trabalho, compreendendo a questão social e o movimento operário. A respeito do mundo do trabalho, no contexto atual de globalização, assinale as alternativas corretas. A globalização foi bom ou ruim para o trabalhador, tá? Segundo a leitura que nós estamos fazendo, foi ruim. Por quê? Porque as empresas começaram, por exemplo, a buscar países onde a mão de obra é mais barata. Então, por que muitas empresas estão na China? Porque lá a mão de obra é mais barata. Por que muitas empresas americanas vêm para o Brasil? A mão de obra aqui é barata. Um trabalhador de McDonald's ganha, sei lá, muito menos do que um trabalhador de McDonald's nos Estados Unidos. Então, isso é ruim. Por quê? Porque o trabalhador americano, ele fica sem vaga de trabalho. Porque eles vêm explorar outros países nesse sentido. Vou vender meu produto lá, mas também me aproveito porque eu vou ter uma ampliação de lucros à medida que, porque o trabalho, que é outro produto, né, é um produto barato no Brasil, na África, tá? Na América Latina toda, na China, beleza? Então, basicamente, as respostas giram em torno disso, tá bom? A aplicação das tecnologias de informação na indústria fez com que o número de empregos em certos postos de trabalho caísse, mas ao mesmo tempo gerou demanda por trabalhadores mais qualificados. Muita gente perdeu emprego em função do desenvolvimento tecnológico, né? E obrigou muita gente a se formar tecnicamente para poder dar conta dessas vagas, para poder entrar nas vagas. E uma das razões da precarização do trabalho na globalização está na lógica do sistema financeiro. Assim, uma empresa, ao concluir que sua filial em um dado país não gera lucro suficiente, fecha as portas dessa e deixa milhares de trabalhadores desempregados. As multinacionais não têm nenhum compromisso com o emprego de ninguém, tá? Nenhuma empresa no geral. Muita gente ouve por aí, ele é empresário, ele dá emprego para as pessoas. Ninguém dá emprego para as pessoas. O que as pessoas fazem é contratar o trabalho dessa pessoa porque eu vou gerar lucro com o meu trabalho, tá? Então, basicamente isso. Então, quando uma fábrica de carro no Brasil fecha, eles fecham porque não está dando lucro. Aí ele bota lá 200 mil pessoas na rua, sem problema nenhum. E vai para outro país, onde a possibilidade de lucro é maior. Então, eles não têm compromisso nenhum. 200 mil desempregados. Vocês que lutem, tá? Basicamente, os empresários lidam dessa maneira com os trabalhadores. A globalização do mundo pode ser vista como um processo histórico-social, de vastas proporções, abalando mais ou menos drasticamente os quadros sociais mentais de referência de indivíduos e coletividades. Os territórios e as fronteiras, os regimes políticos e os estilos de vida, as culturas e as civilizações parecem mesclar-se, tensionar-se e dinamizar-se em outras modalidades, direções ou possibilidades. As coisas, as gentes e as ideias movem-se em múltiplas direções, desenraizam-se, tornam-se volantes ou simplesmente desterritorializam-se, ou seja, muda de território, desterritorializar, tá? É assim que os indivíduos e as coletividades, compreendendo povos, tribos, nações e nacionalidades, ingressam na era do globalismo. Trata-se de um novo ciclo da história no qual se envolvem uns e outros em todo o mundo, tá? Então, o texto do Otávio Yanni, diante do processo histórico-social descrito no texto, a convivência harmoniosa entre as diferentes sociedades depende da adoção de cada vez maior basicamente do multiculturalismo, reconhecendo e respeitando a diversidade cultural. A globalização aproximou muitos povos diferentes, tá? Então, vira e mexe, a gente se depara com uma diversidade cultural e essa diversidade cultural, essa convivência com a diversidade só vai ser possível se a gente, basicamente, respeitar essa diferença, né?
Agora os chineses estão sendo muito atacados, né? A gente chama isso de xenofobia por conta da história, de como eles se alimentam e etc, tá? Veja bem, no Brasil a gente tem muita gente que come tatu, come carne de caça, tá? Tem hábitos alimentares perigosos, por exemplo, comer animais silvestres podem causar o que aconteceu na China. Ou seja, o Brasil não é um país diferente da China, porque a gente tem uma parte da população que come coisas que outros povos do mundo acham estranhos, tá? Então, basicamente, a gente só consegue respeitar, né, digamos, a cultura chinesa quando a gente pensa-se, né, como cultura também. E pensando-se como cultura, a gente entende também que nossos hábitos, nossos costumes alimentares não são assim aprovados pelo mundo inteiro, tá? Ou não são tão comuns assim ao mundo inteiro. A gente tem hábitos alimentares muito específicos também. Então, vocês estudaram isso no primeiro ano, tá? E aí é importante, a gente vai entrar nisso, vai falar nisso de novo, né? Mais para frente. Mas essa questão eu coloquei para vocês tentarem puxar um pouco esse tema que foi estudado no primeiro ano. A gente estudou cultura, estudou multiculturalismo, ok? Considerando os processos de globalização e seus efeitos, analise as afirmativas a seguir. No mercado globalizado, empresas buscam estabelecer unidades, fábricas em locais onde a mão de obra seja mais barata, terceirizando processos e flexibilizando relações de trabalho. É basicamente o que eu já falei para vocês, como é que as empresas globalizadas fazem com o trabalhador, tá? E essa é a única alternativa, tá? Todas as outras são erradas. Por quê? Porque essa competitividade, por ocupações profissionais, gera um fortalecimento das relações de trabalho e maior proteção dos trabalhadores. É justamente o contrário, tá? Basicamente o que acontece é que essa competitividade entre os países, quer dizer, as empresas vão atrás de países onde a mão de obra é mais barata, vulnerabiliza o trabalhador de todos esses países, tá? Porque essa competição ela é basicamente mundial, tá? Então, quanto menos ele paga para o trabalhador, mais lucro vai obter, então ele não tem compromisso nenhum de ficar num país ou no outro. E o trabalhador está sempre à própria sorte, tá? Porque a empresa multinacional, quando resolve sair, sai pronto, tá? E o trabalhador vai ter que procurar outra ocupação. Então, a formação dos blocos econômicos garante a circulação de produtos industriais, isso é verdadeiro, né? E tecnológicos, fornecendo não apenas produtos de alta qualidade, mas também o conhecimento e expertise, conhecimento acumulado, expertise necessários para a produção de equipamentos equivalentes. Isso também não é verdade, as empresas trabalham com segredo, né, industrial, elas não dividem com os outros países aquilo que elas vão descobrindo, muito pelo contrário, né? Quando ela trabalha com segredo significa que ela quer lucrar sozinha, quer dizer, a gente não vai ter a distribuição da produção desse conhecimento entre os povos. Uma questão clara disso, por exemplo, é a tecnologia de criação de remédio, tá? A indústria farmacêutica podia, por exemplo, abrir para países pobres fazerem genérico, mas não fazem isso, né? Os países têm que pagar pela patente para produzir esse remédio, por mais que seja um remédio importante, por exemplo, que vai curar uma doença tropical, sei lá, malária, sabe, qualquer outra coisa. Mesmo assim, os países têm que pagar royalty para essa empresa, tá? Então, essa globalização, ela não é solidária, ela não tem a ver, os países não se ajudam, né? Eles competem entre si e fica um vendendo para o outro, e basicamente todo mundo focando no lucro, as empresas desses países, tá? Se algum acordo de comércio tinha tudo para dar certo, foi aquele firmado entre México, Estados Unidos e Canadá, que é a ALCA, tá, gente? Sancionado em 94. Criou o que era, na época, a maior área de livre comércio do mundo, com 376 milhões de pessoas, tá? Na era da globalização, tendo em vista essa informação e considerando as questões comerciais da chamada globalização, pode ser dito que na era da globalização ocorrem vários pactos comerciais, regionais ou não, que nem sempre foram e são bem-sucedidos. E vários são vistos como contrários à lógica do livre comércio, já que privilegiam os países membros dos acordos, tá? Basicamente, está lá naquela parte da apostila onde a gente fala desculpa, me fugiu a palavra, dessas áreas de livre comércio, tipo ALCA, na União Europeia, aqui no Brasil a gente vai ter, qual é mesmo? Tá,
Tá lá naquela parte, dá uma olhadinha, tá? Quando vocês verem a questão se referindo a isso. Obrigado, bom, tenham uma boa semana.